Bom dia, queridos, na graça e paz de Cristo Jesus. Estamos aqui, mais um tempo precioso, para estudarmos um pouco mais a palavra de Deus, livro de Apocalipse. Hoje nós vamos falar aqui da abertura do segundo e do terceiro selo. Então quero convidar você, antes de tudo, a orar comigo, a gente separar esse tempo, preparar o nosso coração para juntos estudarmos um pouco mais a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Mais um tempo especial de estudar a Tua Palavra. Toda vez que estudamos a Tua Palavra, somos enriquecidos, somos abençoados, somos supridos, nutridos. Senhor, somos ensinados, exortados, capacitados, Senhor, transformados no nosso entendimento, na nossa fé, para que possamos avançar e possamos entender todas as coisas, Senhor, não com a nossa visão, mas com as lentes do Senhor e com a visão do Senhor. Que assim seja nesse tempo, nessa porção que vamos estudar aqui. Graças te damos por tudo e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, semana passada eu falei com vocês sobre estamos aqui em Apocalipse, no capítulo 6, que é o capítulo que fala dos selos, quando João declara que ele viu então o rolo do livro que estava na mão do Cordeiro, e o Cordeiro começa então a abrir os selos. Abriu-se o primeiro selo, nós falamos semana passada, e hoje nós vamos ler aqui comigo o versículo 13 e 4 por enquanto, que trata da abertura do segundo selo. Então diz assim, Apocalipse 6, verso 3: Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem. Então saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Bom, vamos lá. A primeira característica que nós encontramos nesse texto, a primeira coisa que nos é informado é a questão da cor do cavalo. O cavalo é vermelho, E o vermelho sempre traz essa ideia de sangue, A gente sempre pensa muito no vermelho, na questão do sangue, E nós encontramos em todas as escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, essa coisa do sangue que é derramado, O sangue do sacrifício que era feito no tabernáculo, depois no templo, O sangue derramado das batalhas, das lutas, O sangue das intrigas, quando nós vamos encontrar isso também lá no Antigo Testamento, homens que traíam a outros e matavam. Depois no Novo Testamento nós encontramos muito forte esse referencial do sangue, da pessoa de Cristo Jesus, do seu sacrifício, do seu sangue derramado, Até nós cantamos o sangue carmesim, O sangue de Jesus que foi derramado por nós, o sangue da nova aliança, o sangue do sacrifício que foi feito, de um que morreu por todos. Então, essa ideia do vermelho, ela vai trazer essa ideia, O cavalo vermelho traz essa ideia, que é confirmada nos dizeres, na sequência, naquilo que João descreve. Então ele fala que esse cavaleiro que está sentado no cavalo vermelho, ele recebeu poder para tirar a paz, e ainda diz que os homens estariam se matando ali uns aos outros. Então isso reforça exatamente a ideia do cavalo vermelho, que é essa ideia que geralmente a gente pensa muito no cavalo vermelho, o cavalo da guerra. A gente vai na questão da guerra, e a gente já imagina país contra país, nação contra nação. E aí há um equívoco nessa leitura. Isso pode se manifestar sangue, o vermelho, homens matando uns aos outros, a falta de paz, isso pode representar guerra? Pode, tá? Mas a gente tem que lembrar que a ideia da guerra, Jesus já construiu ela muito forte. Quando a gente vai para Mateus 24, a gente vai ver Jesus colocando isso, que a guerra, que seria nação contra nação, país contra país, essa ideia da guerra em si, que nós teríamos que trazer isso para o tempo da tribulação e imaginar que quando o segundo selo fosse aberto, haveria guerra. Não necessariamente é essa a visão da guerra,
Porque essa visão da guerra, de nação contra nação, país contra país, Jesus se refere a isso lá em Mateus 24, tratando muito na questão dos princípios das dores. E como eu tenho dito aqui para a gente, né, se nós estamos estudando o livro de Apocalipse, nós não estamos mais no princípio das dores. Né? A ideia do Apocalipse, a ideia da chegada da tribulação, então, significa que o tempo das primeiras dores, né, já foi, já passou. Tá? Então, não cabe diretamente trazer. Isso significa o quê? Pode ser que não haja... você está colocando assim, pastor, então não vai ter guerra? Pode ser que tenha, não estou dizendo que não vai ter. O que eu estou dizendo é que o detalhe aqui, ele é mais profundo do que isso. Tá? Lembrando que o primeiro cavalo, ele traz essa ideia da falsa paz, da aparência, né? da aparência de um tempo de bom, de um engano que vai vir. Né? Então, automaticamente, se você trouxer a segundo cavalo como a ideia da guerra, isso vai contradizer a própria proposta do primeiro cavalo. Tá? Lembrando que quando um selo é aberto, significa que aquele tempo está, então, manifesto sobre a terra. E não é que a chegada do segundo cavalo anula o primeiro cavalo. Tá? Na verdade, a abertura do segundo selo, ele vem somar com o primeiro selo. Né? Então, a ideia são 7 selos. Então, os 7 selos estando abertos, tudo que está em cada selo vai se manifestar. Então, uma coisa vai somar a outra. Então, o segundo selo, ele vem para somar aquilo que já está manifesto no primeiro selo. Então, ele não vem para contradizer, nem para se contrapor. Tá? Então, se a ideia aqui, como o texto diz, é que esse cavaleiro recebeu poder para tirar a paz, não é que ele vai sair fazendo guerra. A ideia é que vai chegar um tempo, vai ser permitido um tempo em que os homens vão se matar uns aos outros. Então isso tem a ver com o que, gente? Isso tem a ver com perseguição. Tá? É um tempo de perseguição. Até porque a ideia da guerra, ela já está estabelecida. E se ele vem trazer um tempo de aliança e de unidade, a ideia da guerra ia se contrapor. Então não é, aqui a ideia não é que vai ser um tempo em que países vão lutar contra países. Pode existir alguma coisa assim? Claro que pode. Mas a ideia maior, o sentido mais profundo aqui, queridos, é justamente o quê? De tirar a paz. Ou seja, tirar a paz, gente, acima de tudo, quando a gente fala aqui de tirar a paz, é de criar inimizade. O que é um tempo, o que são pessoas que não têm paz uma com a outra? Então é um tempo em que as amizades, os vínculos vão ser quebrados, né? As diferenças vão ser maior do que aquilo que nos une. Isso também não está dizendo no texto que simplesmente todo mundo vai começar que nem um surto, né? Um surto de gente irracional que do nada vai começar uma pular no pescoço da outra. Não, gente, essa ideia da perseguição, essa ideia de homens matando uns aos outros, não é porque vai ter um vírus que todo mundo vai ficar irracional, que nem aqueles filmes, né, que aparecem, que as pessoas ficam loucas e elas começam a atacar umas às outras, agredir, tentar matar. Na verdade, essa é a construção de um pensamento. É a construção que vai acontecer o quê? Essa construção, nós já estamos vendo isso, gente. Existe hoje a cultura do cancelamento, né? Talvez, não sei se você já ouviu sobre isso ou não, mas a cultura de cancelamento que está acontecendo hoje nos meios de comunicação, em várias coisas, significa o quê? Quando alguém fala alguma coisa que é fora do discurso politicamente correto, quando alguém sugere alguma coisa que é fora de um pensamento que as pessoas estão dizendo que essa é a única forma de pensamento. Porque o que está acontecendo hoje com o mundo, gente? O que vocês estão vendo? As pessoas não querem mais debater ideias. As pessoas querem cada vez mais que todo mundo pense de uma mesma forma. Então, quando você vê hoje, eu vejo muito isso quando eu assisto aí entrevistas ou debates, né, o que eles chamam de debates da televisão. O que você vê? Vai debater um assunto, tá? Vai debater esse assunto. Então, geralmente eles colocam basicamente 2 ou 3 pessoas que pensam da mesma forma.
Então não existe debate. Se todo mundo pensa igual, não é debate. Debate é quando você coloca pessoas com pontos de vista diferentes. É quando você traz pessoas com pontos de vista diferentes, as pessoas vão colocar seus posicionamentos. E as pessoas hoje não estão mais preocupadas em analisar o que está sendo dito. Na verdade, as pessoas estão preocupadas em defender seus pontos de vista. Então, existe um pensamento que é a favor de alguma coisa ou contra alguma coisa. E se você é contra o que as pessoas dizem ser a favor, ou você é a favor daquilo que as pessoas dizem ser contra, automaticamente você sofre cultura de cancelamento. Nós estamos vendo isso, né? Então, se uma empresa, se um indivíduo público, se um artista, seja o que for, se alguém se pronunciar contra alguma coisa, eu vou citar um exemplo aí que estava correndo na mídia, aquela autora dos filmes do Harry Potter, tá? Eu não me lembro o nome dela lá, tem um nome J.K. Rowling, não, um negócio assim. Ela se posicionou claramente contra a questão das mulheres trans, tá? Ela se referiu lá numas postagens dela, não sei se foi, acho que foi no Twitter, ela se posicionou falando sobre as mulheres, né, sobre as mulheres que menstruam. Então ela se posicionou contra a ideia que cada vez mais é aceita, né, por conta dos movimentos ativistas LGBTQ+, né, que colocam essa ideia que sim, se uma pessoa, se um homem se vê como uma mulher, né, ele é uma mulher, né? E então é uma questão que ele está no corpo errado, então ele tem que mudar. Então houve até aquela polêmica um tempo atrás aí, que é ponto de debate hoje sobre homens, né, trans, que são, né, mulheres trans, que estão participando de lutas, estão participando de esportes, em que as pessoas observam claramente que há uma discrepância muito grande, né, naquela mulher trans em relação às mulheres que estão ali. Há uma diferença de estrutura física, há uma diferença de força, há uma diferença ali muito grande, tá? Mas ninguém tem coragem de falar, porque quando as pessoas se levantam para falar e apontar uma coisa que é óbvia de se ver, elas sofrem vários ataques, né? Elas sofrem vários ataques, o que hoje chamam na internet, né, nas mídias sociais, elas são agredidas, né, pelos haters, né, que atacam as pessoas, que xingam, atacam a moral e inclusive recebem ameaças de morte. E agora tem essa atitude mais nova, que é a cultura do cancelamento. Então eles fazem pressão para que ninguém mais compre daquela marca, ninguém mais acesse aquele aplicativo, que as empresas que têm alguma pessoa que trabalha lá, por exemplo, o cara é jornalista, teve um caso de um jornalista aí que trouxe uma informação, que era uma informação clínica, né, a respeito da questão de transfusão de sangue de homossexuais masculinos, e por ele que ele trouxe a informação, ele posicionou essa informação por conta dos haters dessa cultura de cancelamento que houve, exigindo que ele fosse demitido. Ele foi demitido. Então isso está acontecendo, né? O que é isso? Você já vê esses exemplos, tá? Quando eu falo que está acontecendo, eu não estou falando que o segundo selo já foi aberto. O que eu estou dizendo é que já existe os elementos que nós vamos encontrar quando esse selo for aberto. É por isso que quando você lê aqui fala, foi-lhe dado uma grande espada. A ideia aqui, queridos, é que essa grande espada, o que ela representa aqui, uma grande espada? É que, lembra do arco lá do primeiro cavaleiro, que o arco trazia essa ideia de um grande alcance? Na verdade, é a mesma ideia aqui, de alcance, de influência, ou seja, esse ódio, essa perseguição, ela vai ser muito grande, tá? Ou seja, vai ter muita gente, muita morte, muita perseguição, tá? É claro, gente, que isso não vai ser algo que começa no primeiro dia, tá? Isso é crescente, então cada vez mais. Então quando esse selo for aberto, né, e diz aqui, ao cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, ou seja, vai haver um movimento único, onde isso vai crescer exponencialmente, tá? Isso vai crescer exponencialmente, ou seja, se hoje, tá, a cultura de cancelamento, né, vamos cancelar para que essa pessoa perca o emprego,
para que essa marca não consiga vender, para que essa empresa feche, porque ela não está alinhada com o discurso, né, unilateral, porque o que você está vendo hoje, né, é o fim do debate, é o fim da diferença de opinião. Você cada vez mais está se estabelecendo uma visão unilateral, um discurso unilateral, né? Se você está alinhado a esse discurso, você é elogiado, você é enaltecido, você é bom, você representa tudo de bom que existe. Se você está desalinhado a esse discurso, ou se você se opõe, se você critica de alguma forma, você representa tudo de mal que existe. Você é mal, você é fundamentalista, você é extremista, o seu discurso é de ódio. Então observe, né, que isso tem sido cada vez mais jogado. Então vai chegar um momento, gente, o que esse selo mostra é que quando esse selo for aberto, né, não apenas vai haver esse tipo de perseguição como acontece hoje, vai haver uma perseguição como acontece hoje, por exemplo, nos países do islamismo, né? Onde, por exemplo, o fato da pessoa ser cristã ou ela se converter à fé cristã, ela é perseguida, ela perde a vida dela. Homens vão atrás para matar outros homens. Por quê? Por causa de crença. Então, cada vez mais, né, nós estamos falando aqui o segundo selo. Se o primeiro selo representa engano, a falsa aparência, o engano, o segundo selo ele representa exatamente essa questão da perseguição. Ele mostra um tempo de perseguição, um momento de uma perseguição que vai crescendo e vai crescer ao ponto do quê? Né? Que vai tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Então essa perseguição ela vai trazer o quê? Morte. Morte, né? Essa perseguição que vai produzir morte. Como, por exemplo, a gente vai ver isso historicamente, você pega a Segunda Guerra Mundial. O que Adolf Hitler fez dentro da Alemanha? Tá? E ele não precisou com isso do aval de todos os alemães. Tá? É importante frisar isso quando você estuda, porque às vezes quando a gente tem uma leitura meio superficial, a gente acha que toda a Alemanha levantava o braço e dizia Heil Hitler. Na verdade não é verdade. Tá? Você vai ter uma grande multidão de pessoas na Alemanha, tá? Até porque quando ele se torna ali, né, o grande, o chefão maior sobre a Alemanha, Adolf Hitler não ganhou com 90% dos votos, ele ganhou por uma diferença pequena, tá? Mas assim que ele se estabelece, ele continua com uma campanha que ele já vinha se estabelecendo, de uma campanha unilateral, de uma verdade unilateral, que ele foi construindo ali, que ele foi construindo e atacando grupos minoritários, como no caso os judeus, e dizendo que todos os problemas da nação alemã era, né, de fato ele focou muito mais no grupo judeu, que eram os judeus. Então temos que acabar com os judeus, o problema do mundo são os judeus. E aí a gente viu que não foi de uma hora para outra, mas ele foi estabelecendo passos, ele foi estabelecendo leis, ele foi colocando, né, a própria política, ele foi estabelecendo no campo da polícia, ele foi fazendo propagandas, e cada vez mais as pessoas foram criando ódio pelos judeus. Por isso que a hora em que os judeus perdem o poder, todo tipo de poder que eles tinham, e até mesmo a liberdade, você não vê uma resposta de revolta do povo alemão. Isso não quer dizer que todo o povo alemão concordava. Isso quer dizer que os que concordavam, né, estavam ali com sangue nos olhos, né, e com os dentes afiados para praticar o mal, porque eles já fomentavam isso, e os que não concordavam já estavam calados, não tinham mais força. Então simplesmente de uma forma aquietados, né, silenciosos, eles viram as coisas indo acontecer e acontecer e acontecer
cada vez mais, tá? Então a mesma coisa, nós temos um exemplo na história. E nós temos as coisas que estão acontecendo hoje. E tudo isso, gente, são elementos. Então, observe o que eu sempre falo aqui nas nossas classes. Tudo o que precisa existir para acontecer aquilo que nós vamos ver na tribulação, gente, já existe. E nós vamos ver cada vez mais, à medida que a gente vai discutindo esses assuntos, já existe controle populacional, né? Os grupos aí de controle de pensamento, né? Controle de mídia, controle de meios de produção, tudo isso já está cada vez mais claro e estabelecido. Então, o que vai ser o peso aí? O peso vai ser a crença. Por que essa paz na terra? Porque primeiro a palavra de Deus já fala que o filho da iniquidade ele vai se levantar contra tudo que chama Deus e tudo que é objeto de culto, tá? Então a palavra já mostra isso. Então automaticamente o foco de tirar a paz da terra não é simplesmente fazer com que país brigue contra país ou pessoas briguem contra as pessoas. Não, na verdade isso tem um foco. E esse foco de tirar a paz para que os homens matem uns aos outros é para que os homens persigam e matem o seu próximo. Então automaticamente o peso vai ser a crença, tá? Se cumprindo exatamente, gente, o que está aí, o que Jesus relata lá em Mateus 24, tá? A partir do versículo 6 até o versículo 9, quando Jesus diz aqui, eu vou ler aqui para vocês, ele fala, olha, vos hão de entregar para serem atormentados e vos matarão, tá? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Então, o ódio é um efeito exatamente o contrário da paz, tá? Agora, como eu sempre falo, quando a gente lê Apocalipse 24, a gente vai até o versículo 8, entendendo que até o versículo 8 Jesus fala que são os princípios das dores. Depois a gente vai em Mateus 24 no versículo 15, porque o versículo 15 mostra o quê? O meio da tribulação, é o início da grande tribulação, quando ele fala, portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, ele está citando aqui Daniel 9, 24, Daniel 9, 25, que é uma referência ao meio da tribulação, por fim, é o início da grande tribulação. Então, Jesus não explica, Jesus não fala, mas o que fica claro e subentendido? Entre Mateus 24, 6 até Mateus 24, 14, nós temos aí o tempo do Apocalipse e do início da primeira parte da tribulação, dos três primeiros anos e meio. Mas Jesus não especifica quando começa. O que Jesus mostra é que ele fala no versículo 13, que ele fala sobre perseverar, ele fala o tempo da perseverança, e automaticamente perseverança só existe em tempo de tribulação, de perseguição. Então ele fala, né, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas todas as outras coisas que ele fala anteriormente, do versículo 6 até o versículo 11, quando ele termina falando sobre falsos profetas, e o versículo 12, perdão, sobre a iniquidade, Jesus não diz aonde está o momento em que começa a primeira parte da tribulação. Por quê? Porque todas as coisas do versículo 6 ao versículo 12 já existem, tá? O que ele diz o quê? No versículo 13, mas aquele que perseverar. Então, essas coisas já vão estar existindo e nós já vamos ter que estar perseverando. Então Jesus não diz quando, mas aqui em Apocalipse nós entendemos que isso, isso vai ter um start mais intenso sobre a face da terra e mais intenso sobre os filhos de Deus, que vão ser, gente, o fruto, né, ou melhor, o alvo dessa perseguição, como Jesus relata em Mateus 24. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome, né? Vocês vão ser traídos, vocês vão ser perseguidos, vão matá-los. Ou seja, quando eu sei fazer a leitura lá em Mateus 24 e entendo que Jesus não fala o momento lá, Jesus descreve os acontecimentos e fala da nossa perseverança, depois mostrando apenas o que vai acontecer
do evangelho sendo pregado e chegando o tempo da grande tribulação. Mas aqui em Apocalipse 6, nós estamos vendo, na verdade, né, exatamente essa explicação, esse processo sendo trabalhado de uma outra forma. Aonde você vê aqui a abertura de um selo, e a abertura desse selo implica de fato a liberação, ou seja, a permissão que todas essas coisas agora sejam alinhadas com um propósito o quê? Com um propósito de acabar com a paz, acabar com a tolerância, ou seja, nós vamos ver um tempo de perseguição por causa de um tempo de intolerância, e essa intolerância vem por causa de crença. Seja ela uma crença, né, não apenas uma crença, quando a gente fala muito de crença, a gente pensa crença é religioso. Não, crença é tudo que as pessoas creem. Então tem crença política, crença religiosa, crença social, crença comportamental. Então nós vamos ver o quê? Que a questão da crença, do que as pessoas creem, nas suas ideologias, na sua cosmovisão de vida, de valores, isso tudo vai virar motivo que para a intolerância vai gerar perseguição. Então as coisas vão começar a acontecer, né? Então automaticamente as pessoas vão se trair, vão perseguir e vão matar, matar umas às outras, tá? No sentido que umas vão matar as outras, tá? Talvez fosse até a interpretação melhor para a gente trabalhar. E você vê que a grande espada representa isso, essa influência, tá? Esse alcance vai ser muito grande, tá? Porque é uma grande espada, ou seja, ela vai, o ódio, a intolerância, né? Isso vai alcançar medidas extremas, tá? Extremas, porque quando as pessoas estão dispostas a matar, é que as pessoas já foram levadas a um nível de pensamento extremo, tá? De ódio, de perseguição, de intolerância. Ok? Na sequência aqui, depois, o que nós temos aqui? No versículo 5, ele fala: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Vamos lá, vamos entender. Então nós vimos aqui a abertura do segundo selo, que é o cavalo vermelho, e agora temos a abertura do terceiro selo, né? E quando o terceiro ser vivente ele chama, João vê, né, que é um cavalo preto. Então, primeira coisa, o preto sempre traz essa ideia: morte, luto, angústia, desespero, humilhação. A ideia aqui é de um período ruim, de um período escuro, tá? As pessoas, no geral, assim como algumas viram e falam, né, colocam lá o segundo cavaleiro da guerra e o terceiro cavaleiro da morte. Mas eu gosto sempre de levar a gente para um pensamento um pouco, ampliar um pouco esse pensamento, porque nós podemos fazer desse cavaleiro aqui 2 interpretações, tá? Que nós podemos tirar aqui da questão do cavaleiro preto, tá? Vamos lá. O que a voz fala? Né? A voz fala, né, do cavaleiro que tem a balança na mão, tá? A balança tem a ver com o equilíbrio, tá? E ele fala que a medida de trigo, uma medida de trigo por 1 denário, tá? Depois 3 medidas de cevada por 1 denário. O denário, quando a gente vai na parábola da vinha, que Jesus traz lá em Mateus 20, verso 2, o denário representava o valor da diária, o valor do dia de trabalho de um trabalhador, tá? Era quanto um trabalhador ganhava num dia, tá? Quando ele traz essa expressão, né, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, significa o quê? Que as coisas vão ficar muito caras e que o dinheiro vai valer muito pouco.
A ideia aqui é que, né, aí nós vamos trabalhar dois lados aqui. O primeiro é o lado que trata da questão da escassez, tá, do alimento. E outro lado é o que trata do controle do alimento. Tá? Quando ele usa essa expressão, está dizendo o quê? Que o dinheiro vai perder o seu valor, as coisas vão ficar mais caras. Então, um homem, um trabalhador, teria que trabalhar muito mais, porque basicamente o que ele conseguiria com o seu dia de trabalho seria apenas aquilo que se referia ao seu sustento. É aquilo que a gente fala na nossa linguagem aqui no português, né, para nós brasileiros, né? Ele vendeu o almoço para pagar a janta, tá? É mais ou menos essa ideia que nós vamos trazer aqui. É uma ideia de escassez, tá? As coisas vão custar muito caro, tá? O dinheiro vai valer muito pouco. Então, o primeiro lado que a gente trabalha aqui é pensar nisso com a questão da falta de alimento. Porque quando falta um alimento, esse alimento ele fica escasso, ele fica mais caro. Então, automaticamente, se você comprava a quantidade X daquele alimento por uma quantidade X por um valor Y, se aquele alimento está em escassez, automaticamente aquele alimento vai valer X mais Y mais Z. Então significa que o seu Y já não compra mais o alimento. Você vai precisar de Y mais X e mais Z para comprar. Ou você vai diminuir a quantidade que você comprava. Então se você comprava X com Y, agora Y representa o quê? Menos 8X. Então você compra uma parte do X que você comprava com o mesmo valor. Ok? Então significa que se você comprava lá 1 kg de carne, pagando, sei lá, um exemplo, R$30 o quilo, R$20 o quilo, significa que agora você vai comprar 300 gramas de carne com aquele mesmo valor. Por quê? Porque se a peça custava, se o quilo custava 30, um exemplo, o quilo agora vai custar 120. Então quando você for pesar lá, você não vai pedir 1 quilo, você vai pedir, me dá 200 gramas de carne. Tá? Só para a gente poder contextualizar e poder entender o que está acontecendo aqui. Então, o texto pode representar aqui falta de alimento, tá? Um encarecimento. E isso pode ser por quê? Porque quando a gente for nas trombetas, tá? Quando as trombetas forem abertas, e as trombetas elas estão dentro dos selos, as 3 primeiras trombetas elas têm a ver com justiças que Deus vai aplicar na face da terra, que tem a ver com fauna, com flora, vegetação, que tem a ver com água doce e água salgada e comércio, por causa das embarcações que vão ser destruídas. Depois nós vamos ver isso lá nas trombetas, tá? Então, se de fato, porque o que nós vemos aqui nos selos, nós vamos ver a representação disso de forma mais clara nas trombetas. Então, se for essa questão de escassez de alimento, pode ser por conta do quê? Das trombetas que vão trazer o quê? Destruição sobre 1/3 da flora, da vegetação, da água potável, do comércio marítimo, dos animais marinhos. Então pode ser que as coisas fiquem mais caras por conta disso. Então vai ser um tempo que vai haver fome e necessidade e esses recursos vão estar mais caros. Tá? O que também mostra, né, que os grãos básicos vão ser vendidos talvez 8 vezes mais caros do que o valor. Mas ao mesmo tempo também, quando existe uma ordem que diz assim, não danifiques o vinho ou o azeite. Isso também pode representar que essa fome ou essa escassez ela não seria geral, tá? Ou mostrar o que não seriam todos os produtos que estariam debaixo dessa falta, algumas coisas faltariam, outras não, mas também pode representar o quê? Né? Que esse não danifiques o vinho e o azeite pode representar que os mais pobres sofreriam muito mais com essa escassez, tá? Os mais ricos teriam condições de lidar melhor, porque essa atribuição dos alimentos, né, quando ele coloca aqui trigo, cevada, eram alimentos que eram consumidos de forma geral, né, pela população em geral.
e nem todos tinham acesso a azeite ou a ideia do vinho aqui, mas não aquela bebida mais empobrecida que era misturada, mas a ideia da bebida no seu grau mais alcoólico, tá? Então se a gente fosse analisar dentro de um contexto social, poderia representar, tá? Isso não estou afirmando, eu estou trazendo para vocês ideias que são estudadas na interpretação desses versículos, tá? Então representaria o quê? Que essa não seria uma fome nem uma escassez geral, mas uma escassez que afetaria muito mais os pobres do que aqueles que teriam mais dinheiro ou mais condições ali. Então não seria desse jeito, tá? Então essa é uma visão que trata essa questão da escassez do alimento, que seria talvez por conta das trombetas. Mas também existe uma outra leitura que na verdade essa questão dos valores, essa questão do que ele coloca aqui, do denário, da medida de trigo, da cevada, do azeite, do vinho, não na questão da escassez do alimento, mas que essa fome, ou essa escassez, ela seria resultado não das trombetas, mas resultado, tá, de um controle, tá, de um sistema de controle, tá, que viria sobre esse tempo que chegaria. Por quê? Pare para pensar. Quem controla meio de produção, quem controla o comércio, quem controla sistema econômico ou sistema financeiro, na verdade você domina e governa sobre os outros. Por quê? Porque você estabelece o valor da mercadoria, o preço da mercadoria. E quando você estabelece valor e preço da mercadoria, você estabelece também quem pode comprar e quem não pode comprar. Tá? Se você pegar uma mercadoria e você estabelecer que essa mercadoria é uma mercadoria que vai chegar no mercado por um preço X, você já está, de certa forma, filtrando quem pode comprar. Por exemplo, quando nós temos uma mercadoria que vem de outro país e a tributação ela acaba sendo alta, essa mercadoria, quando ela chega aqui, ela chega com um valor muito mais alto. E automaticamente só quem tem dinheiro para comprar isso que compra. Quem não tem, não compra. Então, há muitos estudos, quando a gente fala no Apocalipse aqui, né, sobre o terceiro selo, dizendo que haveria a questão de fome, haveria questão de escassez, haveria questão de escassez, mas isso também seria resultado de um controle. Um controle que vai existir, um controle que vai se estabelecer, sistema financeiro que vai se estabelecer em meios de produção, que vai ter controle sobre preços, tá? De maneira que vai se estabelecer quem pode comprar e quem não pode comprar. E aí o alinhamento não seria um alinhamento com as trombetas que estão aqui a partir do capítulo 8, mas estaria alinhado, na verdade, com Apocalipse capítulo 13, que é quando João descreve sobre a marca da besta, que diz assim, eu vou ler para vocês aqui, Apocalipse 13, verso 16, que fala assim: e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Tá? Então, na verdade, essa segunda forma de ler, que é de controle social, através de controle econômico, estaria ligado a isso. Tá? Você teria um sistema que estabelece valor, estabelece quem pode comprar, quem pode obter e quem pode ter acesso ou não. E quando você vai para Apocalipse 13, você vai ver exatamente isso. Você vê que é estabelecido sobre todos uma marca, um sinal, tá? E quem não tiver a marca, não tiver o sinal, não pode comprar, não pode vender. Ou seja, essa pessoa seria basicamente marginalizada, colocada à margem da sociedade. Então, automaticamente,
a interpretação aqui seria uma interpretação mostrando o quê? Que quem estiver ligado ao sistema, quem estiver favorável, alinhado a esse sistema mundial, não vai ter escassez ou falta, tá? Mas quem não estiver alinhado vai estar fora disso, vai estar comprometido. A coisa vai ficar cada vez mais difícil, porque essa pessoa vai perder poder de compra, essa pessoa vai perder a capacidade de comprar, de vender, de comercializar, ela vai cada vez mais perder a sua condição social, ela vai ser jogada à marginalidade. E quando você é jogado à marginalidade, né, vamos pensar na nossa própria sociedade, não precisa ir longe, né? Aqui no Brasil, na nossa própria cidade, nós temos aí os moradores de rua, as pessoas que estão marginalizadas, à margem da sociedade, que você vê, essas pessoas muitas vezes não têm moradia, essas pessoas não têm o que trabalhar, essas pessoas não têm o que vender para poder receber alguma coisa, e essas pessoas muitas vezes não têm o que comer, a não ser que alguém vá lá e coloque, porque o que elas acabam, às vezes, conseguindo, né, de dinheiro, de alguma coisa, não é suficiente para que elas possam, de fato, ter uma boa alimentação, né, possam ter uma vida saudável, alguma coisa assim. Então, o que a gente vai enxergando aqui? A gente vai enxergando que também, quando nós vemos aqui, né, a questão do cavaleiro preto, essa questão da fome também pode representar a marginalização das pessoas. Então nós temos aqui engano, nós temos a questão de perseguição, né, de intolerância, nós temos a questão aqui de fome e marginalização. Então se você começa a observar, e automaticamente é para quem, gente? É para quem não estiver alinhado. Tá? Mesmo a questão da ideia da fome, ela vai ser muito bem focada nesse sentido. Tá? Então aí a gente começa a observar que essas estruturas, né, dos selos, elas trazem isso. Tá? Apenas fazendo aqui uma distinção, essa questão da falta de alimento, da escassez ligado às trombetas, iria se referir a um quadro de necessidade de forma geral sobre as nações. E isso ajudaria muito também a fortalecer aquela ideia do primeiro cavaleiro, primeiro cavalo, do engano, onde as pessoas, por conta dessas trombetas que causariam prejuízos, elas iriam procurar culpados, automaticamente os cristãos seriam culpados, mas essa escassez e fome, ela afetaria de forma geral a todos. Tá? É uma diferença que eu esqueci de falar enquanto estava explicando, deixa eu falar isso agora, no finalzinho, só para você entender. Então, quando eu faço a leitura do terceiro selo, dessa questão, lendo aqui quando fala da cevada, do trigo, dos valores, né, do produto caro e o valor do dinheiro valendo menos, e tento interpretar isso com as trombetas, eu vou chegar numa linha de interpretação que ela vai ser igual no final, mas ela difere aonde? Ela difere por quê? Porque as nações serão afetadas, tá? Porque 1/3 da flora morre, 1/3 da vegetação morre, 1/3 dos animais morrem, 1/3 dos animais marinhos morrem, a água potável estraga. Então você vai ter um quadro de fome porque você tem recursos que estão escassos. Tá? E isso, querendo ou não, vai contribuir a um discurso, vai contribuir porque as pessoas caiam nesse engano de buscar um salvador, alguém que possa resolver o problema da fome. Tá? E automaticamente isso vai somar junto com o segundo selo, que é o selo do vermelho, porque vai haver o que? As pessoas sendo levadas a olhar para um grupo específico e esse grupo ser o culpado, ou Deus deste grupo ser o culpado disso, as pessoas, isso vai acabar com a paz, com a tolerância, e vai gerar ataques, vai gerar confusão, vai gerar perseguição.
tá? Que no final leva à perseguição das pessoas. Mas também essa outra forma de interpretar, que tem a ver daí não com a questão da escassez por conta das justiças, das trombetas, mas de um controle, também traz isso. Você tem um sistema que vai se estabelecendo, um sistema que vai dizendo quem pode, quem não pode, um sistema que vai tirando a condição de quem é contrário de estar, porque, né, como eu disse, numa cultura de cancelamento, numa cultura de ódio, de perseguição, você perde o emprego, você perde o poder aquisitivo, você não tem condições mais de comprar o que você comprava antes, você automaticamente vai se vendo numa situação complicada, vai ficando à margem, a fome vai chegando. Por quê? Porque você não se encaixa num grupo que é aceito, num discurso que é estabelecido. Então automaticamente isso também leva lá a Apocalipse 13, que vai depois, num determinado momento, já entrando para a segunda parte da tribulação, que é a grande tribulação, onde isso fica claramente estabelecido, de forma o quê? Quem tem a marca vende, compra. Quem não tem a marca não vende e não compra. Ok? Então com isso a gente aborda aqui esses dois selos, são 3 no total, né, que nós falamos do primeiro na semana passada, mas vemos aqui o segundo selo, vemos então o terceiro selo, tá? Não dá para entrar no quarto selo, no tempo não vai ser possível trabalharmos mais, mas eu acho que já é suficiente, o que está aqui já é suficiente para a gente poder fazer algumas análises e perceber, né, quão real é essa realidade dos selos. E como eu disse, como esses elementos que aparecem nos selos, eles já existem na nossa sociedade. Eles não estão ainda conectados, eles não estão ainda alinhados para um propósito único, mas eles já existem, eles estão soltos aí. Mas eles estão ganhando cada vez forma. E a hora que tiver aquele que vai dar forma, é como um quebra-cabeça, é alguém que vai saber pegar cada peça, colocar no lugar certo para dar a forma que ele quer dar a este mundo, né, dentro de uma nova ordem mundial, dentro de um novo governo, de um novo sistema mundial que vai se estabelecer aí, que é o governo da besta, o sistema da besta. Ok, queridos? Espero que você tenha sido abençoado, que você tenha conseguido entender. Semana que vem a gente continua aqui com a abertura dos selos e a gente vai aprendendo um pouquinho mais aqui da palavra de Deus. Quero orar para a gente encerrar aqui a nossa aula. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por esse conhecimento, obrigado pela capacidade da gente poder fazer a leitura do que está à nossa volta e perceber quão próximo, quão real é o que estamos vendo e já estamos vivendo, mas que ainda veremos na Tua Palavra a manifestação mais completa de todos esses planos e desses intentos. Sê conosco, Senhor, capacita-nos para que possamos estar firmes na Tua presença e possamos, ó Deus, não estar alinhados com este mundo, mas alinhados com Teu Espírito e com a Tua verdade, Senhor. Graças te damos nessa hora e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Cristo Jesus. Um grande abraço. Até mais.